Pronto. João 5. Então, na última aula, a gente estudou João 5, e em João 5, a gente tem algumas informações que são muito importantes, que a gente precisa lembrar sempre que a gente vai, não só para a nossa vida, mas também quando a gente for evangelizar. Né? Então, tem alguns conceitos, deixa eu até compartilhar a tela aqui, só para a gente lembrar rapidinho, tá? Não vou pregar de novo João 5, só para a gente lembrar o que foi visto. Então, vamos lá. Em João 5, ele fala sobre a missão de Jesus. Né? Jesus explica qual é a missão dele. Então, uma das coisas que a gente aprendeu em João 5 é que o Filho, ele é quem julga. Né? A gente sempre pensa, isso eu falei na última aula, a gente sempre pensa que Deus Pai é aquele Deus, né, o dono da justiça e tal, e é mesmo. Só que o dono da justiça deu ao Filho o direito de julgar. Né? E aqui em 5:22 ele fala, e ao Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. E por ele ter o direito de julgar, ele também tem a autoridade de salvar. Porque o Filho, né, porque Jesus tem o poder de julgar, é que ele tem também o poder de salvar. E ele salva quem ele acha que deve. Tá? Em resumo, é isso. Mas ele próprio coloca as condições. E as condições não são tão complicadas assim. Basicamente, que você tem uma vida justa e honesta. Né? Em resumo, resumindo muito resumidamente, é isso. É que você tem uma vida boa. Você tem uma vida justa e honesta. Né? E amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o resumo da Bíblia inteira. Esse é o resumo da lei, esse é o resumo de tudo que Jesus quer que a gente faça, amar ao próximo. E se eu for amar o próximo, eu vou cumprir os mandamentos. Porque se eu amar o próximo, eu não vou roubar, não vou matar, não vou adulterar, não vou trair, não vou... como é que chama? Não vou desejar, né, o que o vizinho tem. Como é que chama isso aí, Paulo? Fugiu a palavra? Inveja, não vou invejar, não vou, enfim. Cobiçar, isso, essa é a palavra, cobiça. Então, se eu amar meu próximo, eu não vou cobiçar o que ele tem, enfim. E aí, com isso, o julgamento de Jesus vai ser bem simples, porque ele diz que todo aquele que crê não passa por julgamento, mas já está salvo. Isso aqui está em João 5 também, ele trata desse tema. Né? Todo aquele que tiver feito bem, aqui no 29 ele fala, se tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e se tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Tá? Então, Jesus ele fala, né, que Deus, o Pai me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Então, aqui ele fala um pouco sobre o testemunho de Jesus, né, o testemunho que dão de Jesus. Então, só para a gente lembrar, né, se eu falar de mim mesmo, que valor que tem? Se eu falar para vocês, eu sou uma pessoa muito boa, eu sou um cara legal, vocês vão acreditar em mim? Vocês vão olhar para mim e falar, tá, só o que você quer. Agora, se alguém falar de mim, o Renato é uma pessoa muito boa, o Renato é uma pessoa legal, aí você tem um pouco de valor. Então, esse é o testemunho que é dos homens. E, nesse caso, Jesus teve o testemunho de João. Então, João Batista, que veio preparar o caminho, ele testifica de Jesus. Só que, além de João, que testifica de Jesus, tem uma coisa mais importante que testifica de Jesus. O que era? Vocês lembram? Qual que é o maior testemunho a respeito do Cristo, a respeito de Jesus? Também está aqui no capítulo 5. Seria a fé, Renato? Não, não é a fé. A Não. fé eu preciso ter para acreditar em Moisés, que seria o segundo testemunho. Né? Então, Moisés profetizou. Quando diz Moisés, isso eu já falei também na última aula, só para a gente lembrar, ele está falando do Antigo Testamento. Moisés inclui os profetas. Então, as profecias a respeito do Cristo se cumpriram em Jesus. Então, você precisa ter fé para crer nisso. E a hora que você crê nisso, você vai crer em Cristo. E ele termina falando, né? Você não acredita nem nisso, você vai acreditar em mim? Mas tem uma outra coisa que é o maior testemunho. O que é? Os milagres. Os milagres. Né? Ou, digamos, de uma forma mais ampla, as obras. As obras que o próprio Cristo faz. As obras que Jesus faz. Então, isso aí, digamos, é o maior testemunho. Ele próprio diz isso, né? Que é o maior testemunho a respeito dele mesmo. Então, você tem o testemunho de Moisés e os profetas, você tem o testemunho de João Batista, que veio preparar o caminho, que é a lâmpada no deserto e tudo mais, mas o maior testemunho
são as obras que ele pratica. Está aqui no 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. Então você tem esses três. Você tem as profecias, você tem João Batista e você tem as obras que Jesus realiza confiado pelo Pai. As obras que o Pai me confiou. Então o Pai confiou a ele as obras e confiou a ele o poder de juiz, né? O poder de julgar o mundo. Tá? Então isso aqui é o resumo da missão de Cristo. Foi para isso que ele veio para ensinar. O testemunho de que ele realmente é o Cristo é dado por essas três formas, e elas são bastante abrangentes. A gente está falando um resumo da última aula, tá? A gente já detalhou isso na última aula, mas é muito abrangente esse testemunho. Basicamente ele é completo, né? Não ficou nenhuma ponta solta, falando, mas faltou... Não faltou nada. Né? O Pai testemunha, o Filho testemunha, as obras testemunham, os profetas testemunham, os homens testemunham, enfim. Não tem muita dúvida de que Jesus é o Cristo. Aliás, não tem dúvida nenhuma. Que ele é aquele Cristo que foi profetizado. Bom, e aí no capítulo 6, ele faz mais uma das obras. É um trecho muito conhecido da Bíblia, muito pregado, e é um milagre que realmente é um dos mais significativos que Jesus faz. Deus faz muitos milagres, mas esse ele é tão importante, tão significativo, que os 4 evangelhos mencionam, e aí a gente vai ver as diferenças entre eles, tá? Mas antes de a gente ver as diferenças, eu vou só passar rapidamente por esse trecho de João. Não vou ler literalmente, mas vou passar rapidamente o que aconteceu. Então, depois dessas coisas, isso tudo que aconteceu no capítulo 5, Jesus explica a missão e tudo mais, depois dessas coisas, vocês estão vendo minha tela? Estamos. Dá para ver aí? Tá bom. Então, Jesus atravessou o Mar da Galileia, que é o Tiberíades. Esse é um outro nome do Mar da Galileia. E aí um detalhe que eu já falei na última aula também, que João ele sempre explica os nomes e tradições judaicas, porque ele possivelmente estava escrevendo para um público que não é o público judeu. Ele está escrevendo para o mundo, ele está escrevendo para os crentes do mundo inteiro, naquela época focando especificamente nos, digamos, os não-judeus. Então você pode ver que várias vezes ao longo do livro de João, você tem explicações. Então aqui mesmo, ó, Mar da Galileia, esse é o nome hebraico, que é o Tiberíades, que é o nome, acho que Tiberíades é o nome romano, talvez. Não sei se é romano ou se é grego, mas parece ser romano pela pronúncia. E um pouco mais embaixo ele faz de novo, quer ver? Aqui no 4, ó, ora, a Páscoa, festa dos judeus. Então, de novo, ele está explicando o que é a Páscoa para algum não-judeu, alguém que estava lendo esse trecho, que não era judeu. Tá? Possivelmente os gregos. Bom, então, ele fala que eles atravessaram o mar e uma multidão enorme seguiu. Se a gente for ver nas outras descrições, eu não vou lembrar de cabeça o que cada uma delas diz, tá? Mas uma das descrições ele fala que quando viram que Jesus estava atravessando, correram para o lugar onde ele iria chegar. Aqui ele diz que uma numerosa multidão seguiu. Mas não confundam, Jesus estava de barco e a multidão estava dando a volta no lago a pé. Então eles correram muito mais do que Jesus, porque o lago é grande. E quando eles viram Jesus chegando do outro lado, eles se ajuntaram ali, vindo das cidades vizinhas. Isso a gente tem essa descrição em outros livros. Assim, em Mateus ele fala isso, quer ver? Mateus, ó, sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo por terra. Então esse trecho aqui tem Mateus 6, também não, 6 não, desculpa, aqui é Mateus 14, não é 6 não. Mateus 14, a partir do verso 13. Então em Mateus ele fala que eles vinham das cidades vizinhas. Em João ele diz que o pessoal seguiu. Então possivelmente as duas coisas são verdade. Possivelmente não, certamente as duas coisas são verdade. Ele foi seguido e chegando lá onde ele estava, as pessoas se ajuntaram porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. E a gente pode ver o estilo de cada evangelista de novo nesse trecho, porque João ele dá uma ênfase nessa parte de sinais e nessa parte de curas e milagres. Como eu disse na primeira aula que a gente falou sobre João, ele gostava muito desse aspecto espiritual de Jesus, né? Então ele fala bastante de milagre, ele fala bastante do amor, ele fala bastante dessa parte de o que Jesus fazia, e a cura dos enfermos é uma coisa que você vai ver recorrente no livro de João inteiro. Mas se a gente pegar, por exemplo, em Mateus, ele menciona a cura, ó, em 14, no 7:14. Não, desculpa, não é 7:14, aqui é 14:14. 14:14.
Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os enfermos. Então, aqui você percebe, assim, se a gente for fazer uma análise literária, a gente vai ver que parece que os momentos são diferentes. Mas se você for pensar na figura, no quadro, imagina assim, um quadro, um filme, Jesus chegando numa praia. Então, as pessoas que estavam doentes vinham receber, e vinham porque sabia que Jesus era capaz de curar. E Jesus curava os enfermos. Então, assim, aqui em Mateus, dá a impressão de que, vendo a multidão, Jesus curou os enfermos. Em João, ele diz, os enfermos, vendo Jesus, vieram para ser curados. As duas coisas se completam aqui. Tá? Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os discípulos. Aqui, João já dá um corte e já pula direto para a explicação da Páscoa. A Páscoa está próxima, e aí Jesus ergue os olhos, vem na multidão e diz, onde é que a gente vai comprar pão? Se a gente for ver esse mesmo pedaço em Mateus, eu estou pulando de um lado para o outro. Vocês estão conseguindo acompanhar? Eu estou indo muito rápido aqui. Então, tá certo. São 3 e 14. E Mateus 14. Isso, Mateus 14. Então, aqui ele diz, no Mateus 14, ele diz que ao cair da tarde, ou seja, que ele dá uma noção de tempo, vieram os discípulos e disseram um lugar deserto. Mas se a gente for ver em Lucas, ele conta o que ele ficou fazendo lá o dia todo. Em Lucas ele fala, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Então Lucas ele é um pouco mais completo. Ele junta as histórias, né? Então ele junta a história de que os enfermos vieram receber Jesus, Jesus curava os enfermos, e ele adiciona uma informação de que, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino. Tá? Então ele além de estar acolhendo e curando, ele estava ensinando. Em que capítulo, Lucas? Lucas está no capítulo 9, esse aqui é o verso 11. Tá? O trecho inteiro é de 10 até 17. Lucas 9, a partir do verso 10. Versículo de 10 a 17. Isso. Então, aqui em Lucas, ele acrescenta uma informação, que ele passou o dia ensinando e curando. Tá? Então, voltando lá para João, aí ele fala da Páscoa. Então, Jesus, erguendo os olhos, vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar de comer? E aí, João, ele acrescenta isso aqui é meio que uma opinião pessoal, né? Ele explica o que Jesus estava fazendo. Ele fala, mas dizia isso para experimentar, porque ele sabia bem o que estava por fazer. Né? Então, isso aqui é quase como um locutor narrando uma história e já dando um spoiler, né? Tipo, Jesus já sabia o que ele ia fazer. Né? Ele estava fazendo isso só para testar. Então, João ele dá essa característica pessoal aí no texto. Mas se a gente for ver os equivalentes em Mateus e Lucas, ele é um pouco mais seco. Quer ver? Mateus? Ele não está indo para Mateus. Pronto, foi. Mateus ele coloca de uma outra forma. É a mesma situação. Né? Ao cair da tarde, vieram os discípulos e disseram, o lugar é deserto. E vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Então, aqui ele coloca um diálogo anterior a Jesus perguntando. Né? Em João, você pode ver que João coloca dessa forma aqui. Está demorando para mudar. Jesus, erguendo os olhos, vendo a grande multidão, disse, onde compraremos os pães? Mas você percebe que as coisas se completam? É por isso que eu estou indo de um lado para o outro, porque esse trecho é um quebra-cabeças que a gente vai juntando. Então, quando a gente pega Mateus ele pega um diálogo anterior. Ele fala que os discípulos viraram para Jesus e falaram, olha, está tarde, o lugar é deserto, manda esse povo embora para achar o que comer. Né? E aí Jesus disse, não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Marcos ele vai nessa linha também, ele já vai direto no dai-lhes vós mesmos de comer. Ele repete esse trecho. Né? E menciona também o diálogo anterior, falando que os discípulos chegaram para ele e falaram, olha, manda esse povo embora, né? Manda cada um comprar a sua própria comida. E aí Jesus fala, não, vocês mesmos, dá para comer. Continuando aqui na história, um de seus discípulos, chamado André, aí João também ele dá um pouco mais de detalhes, os outros trechos não mencionam qual é o discípulo. Aqui ele fala, um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Detalhe para o peixinhos, porque os outros trechos não dizem que eram pequenos, dizem só que eram peixes. Então, se a gente pegar o trecho equivalente em Mateus,
ele fala, vai direto no ponto, olha, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Não diz do menino, não diz quem que tinha, não diz quem falou, simplesmente eles responderam. Né? Temos aqui 5 pães e 2 peixes. Todos os trechos mencionam 5 pães e 2 peixes. Marcos também, Lucas também. Tá? E aí, continuando em João, voltei para João 6, Jesus diz, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E aí vem uma informação relevante que ela se repete ao longo da Bíblia toda. Geralmente, quando a Bíblia menciona uma quantidade de gente, ela se refere somente aos homens. Era uma tradição, era um costume da época, você pode até dizer que isso era machismo, enfim. Hoje em dia está na moda chamar tudo de machista, mas o fato é que a Bíblia, quando você vê falar de números, por exemplo, em Êxodo fala de a quantidade de homens que saiu do Egito. E aqui ele fala quase 5.000 homens. Mas a gente pode entender muito facilmente de que para cada homem você tinha pelo menos uma mulher e talvez uma ou mais crianças. Tá? Não necessariamente, mas existe uma boa chance de que isso seja verdade. Então a gente está falando aqui num número de quase 10.000 pessoas, talvez mais de 10.000 pessoas, se a gente for incluir mulheres e crianças também. Porque os homens eram em número de quase 5.000. Tá? Se a gente for somar todo mundo, a gente chega perto dos 10.000 pessoas. Gente, 10.000 pessoas é muita gente. Você tem noção do que é preciso para... o tamanho do lugar que você precisa ter para caber 10.000 pessoas? A Paula, pelo amor. A Paula deu um exemplo ruim aqui. Deixa eu dar um exemplo um pouquinho melhor. 10.000 pessoas é a capacidade do Credit Card Hall, se não me engano, do Templo de Salomão. Hã? O Templo de Salomão tem 10.000 pessoas. O Templo de Salomão. Né? Se você for o Templo de Salomão, você está falando esse aqui de São Paulo, né? Ou você está falando de verdade? Não, daqui de São Paulo, do Edir Macedo. O do Edir Macedo, a capacidade dele. Quem já foi lá sabe o tamanho que é aquele negócio. É imenso, gigante. O Morumbi, o estádio do Morumbi lotado, cabe 50.000. Quer dizer, se você cortar o Morumbi em 4, aquele tanto é um tanto de 10.000 pessoas, mais ou menos. É a torcida do Santos, né? Isso, a torcida total do Santos no Brasil. Tá 10.000, chutando alto. Bom, é bastante gente. Né? Então, a gente está falando de muita gente. E eles tinham 5 pães e 2 peixes. No caso de João, 2 peixinhos. Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, isso que eu já tentei imaginar essa cena de tantas formas diferentes, eu já imaginei essa situação, né, de Jesus pegando o pão e dando graças e partiu o pão, e aí pegou o peixe e partiu o peixe. Como será que aquilo aconteceu? Né? Será que, enquanto o pão estava na mão, ele ia se refazendo? Quem estava lá perto, será que via? Então, ele estava com a mão dentro do cesto, quebrando o pão, quebrando, e não parava de quebrar o pão, e não parava de vir pão. Eu fico imaginando como será que isso aconteceu. Ou então, sei lá, a hora que ele pegou o primeiro peixe, apareceu mais peixe embaixo. É um milagre que eu fico impressionado. Porque ainda você fala da água do vinho, por exemplo, você faz plim, a água fica vermelha e virou vinho. Tudo bem, é um milagre impressionante. Mas esse de aparecer a coisa do nada, né? Você aparecer, é que nem aquele rapaz que não tinha perna e apareceu a perna, né? A perna do cara se apareceu, né? Como que será que isso acontece? Eu fico impressionado, eu fico imaginando, né? Como que se deu isso aí. Mas e não se deu só com Jesus, porque Jesus ele começou a cortar e distribuiu entre os discípulos, e os discípulos saíram distribuindo para o povo. Então, quando o discípulo cortava um pedaço de pão, o pão nascia ali na mão do discípulo, o peixe nascia ali na mão do discípulo. Não sei se ele pegava um peixinho inteiro e dava para a pessoa, ou se partia o peixe para dar para a pessoa. Como João diz peixinho, possivelmente ele pegava um pedaço de pão e dava o peixe para a pessoa. Aí ele enfiava a mão no cesto e tinha outro peixe lá dentro, e mais um, e mais um, e mais um. Né? E no final, eles encheram 12 cestos de pedaços de pão, 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobraram. Deve ter sido uma coisa impressionante. Deve ter sido uma coisa que, assim, só estamos lá para ver.
né? Só estando lá para entender isso aí, porque é um milagre, é uma coisa impressionante, né? E aí vem o ponto principal que eu queria reforçar nessa aula de hoje. Como eu disse no começo, né? O tema da aula é Jesus, o pão da vida. Jesus, o pão da vida. Jesus, ele não é só o que alimenta, não é só o que mata a fome espiritual, né? Ele é aquele que não acaba, é aquele que não tem fim, é aquele que quanto mais você precisa, mais ele está lá disponível. Quanto mais você precisa, mais você pode contar com ele. Jesus, ele não tem limite, ele não tem esse limite físico que nós temos. É um Jesus só que está lá, então ele só pode atender uma pessoa por vez. Né? Você pega, por exemplo, sei lá, o trabalho de um psicólogo, ou o trabalho do pastor, vamos fazer o atendimento. É uma pessoa por vez. Não dá para atender 5.000 pessoas de uma vez. Jesus não é assim. Jesus não é que nem o trabalho de um psicólogo que atende um, depois atende outro, depois atende outro, ou o dentista que atende um, depois atende outro, depois atende... Não. Jesus ele atende os 5.000, ele atende os 10.000, ele atende os 7 bilhões de uma vez. Né? Ele está lá para suprir a nossa necessidade, não importa qual seja, não importa o tamanho que tenha. Ele está lá para matar a minha fome, não importa o tamanho que ela tenha. E essa fome não é uma fome física, é uma fome espiritual. Uma vez eu vi uma pregação, eu achei muito legal, de que todo mundo tem um buraco do tamanho de Deus dentro de si. Né? É um buraco que só Deus consegue preencher. E aí eu me arrisco a dizer que esse é um buraco do tamanho de Jesus, quer dizer, é só Jesus que consegue suprir a fome que a gente tem, essa fome espiritual que a gente tem. A gente pode ver que em todas as culturas, todas as raças, todas as línguas, tribos e nações, sempre buscaram Deus. Sempre buscaram um Deus. Né? Então a gente pode ver que tribos da África, até, sei lá, os vikings no norte, os chineses, os índios nos Estados Unidos, todos esses povos buscavam a Deus. E quando Deus se foi revelado, não é à toa que o cristianismo é a religião que mais cresceu e que mais cresce no mundo, porque o cristianismo revela o Deus que as pessoas estão buscando. O cristianismo revela o Deus Pai, ele revela o Deus Filho, ele supre essa falta, essa necessidade, essa ausência que a gente tem dentro da gente, essa necessidade espiritual que a gente tem, ela só pode ser suprida por meio de Jesus. Ele é o pão da vida, ele é quem dá a vida e ele é também quem, digamos, satisfaz. E quando eu digo insatisfação, eu não estou falando de satisfação material. Eu não estou falando em, eu preciso de uma casa, de um carro, de comida. Isso também está na promessa, né? Não tudo, mas enfim, Deus prometeu Deus prometeu a comida e a roupa. O resto é bênção. O que vem a mais é bênção. Ele sabe o que a gente precisa, então ele não deixa faltar. Né? Como um pai não deixa faltar comida para um filho, Deus Pai também não deixa faltar para os filhos dele. E então, assim, não é de bem material que eu estou falando de uma satisfação pessoal, interna, que ela pode ser recebida e experimentada, não importa a tua situação física. Não importa se você está pobre, se está rico, se você está saudável, se está doente, se você está sozinho, se está acompanhado, não importa. A satisfação que a gente tem e a paz que a gente recebe, ela só pode ser suprida, e essa fome ela só pode ser saciada por Jesus, pelo Cristo. Então, Cristo, ele não é apenas suficiente para satisfazer o meu desejo, sei lá, de ter uma religião. Não é esse o ponto, não é ter uma religião, não é seguir a um Deus, mas é você ter paz, você ter vida, você ter tranquilidade mesmo no meio da tribulação, você ter sossego no mar revolto. É o que a gente vai ver agora, logo em seguida. Acontece uma passagem que é exatamente isso. O mar revolto, tempestade, vento, trovoada, e Jesus vem caminhando tranquilamente e acaba com a confusão, acaba com aquilo lá. Eu queria dar um testemunho aqui que aconteceu na minha vida recentemente, que foi uma situação assim, eu estava num mar revolto, eu estava num mar atribulado, eu estava literalmente sem saber para onde ir. Sem saber para onde ir, né? E a minha oração para Deus não foi tanto para uma coisa específica, não é eu quero isso, eu quero aquilo, Deus me dá isso, Deus me dá... Não, minha situação foi para desanuviar.
foi para abrir, né, para eu poder enxergar, porque eu não estava enxergando, eu estava vendo chuva, eu estava vendo tempestade, eu estava vendo fumaça, né? Então minha oração foi isso, foi para Deus me dar um caminho, me dar uma... E assim, eu não sei descrever, né? Mas o que aconteceu foi que as coisas foram abrindo, né? As coisas foram meio que encaixando, um pouco dependente de algumas decisões que a gente tomou, mas eu acho que muito mais, assim, a nossa decisão foi muito mais baseada no que Deus foi conduzindo do que o que a gente falou, eu quero isso, eu quero aquilo, por vontade. Então, assim, Deus ele é capaz de acabar com a tempestade, acabar com a chuva, acabar. A gente às vezes está no meio da tempestade e fala, Deus, não deixa meu barco naufragar. Mas Deus não faz só isso. Ele não é só que ele não deixa o barco naufragar, mas ele acaba com a chuva. Né? E às vezes eu peço uma coisa tão específica e Deus fala, não, peraí, você não entendeu a visão geral, você não entendeu a figura toda. Né? Você está pedindo só um detalhezinho aqui, mas espera, deixa eu resolver a história inteira. E esse detalhezinho vai se resolver. E são coisas que acontecem que não está no nosso controle. Né? Eu diria que 90% do que aconteceu, do que aconteceu nas últimas 2, 3 semanas não estava sob meu controle. E tudo que estava sob meu controle deu tudo errado. E daí Deus vem, ele não é a primeira vez que eu vejo, que eu sinto isso, né? Mas as coisas elas se ajeitam. Então, mesmo no meio da tribulação, mesmo na ansiedade, eu senti, fiquei ansioso, fiquei preocupado, né? Então, assim, mesmo no meio dessa tribulação, Deus ele sabe, né, onde eu tô e para onde eu vou. Eu não estou vendo onde eu vou chegar, mas ele está. É que nem se fosse, sei lá, Deus é o GPS, vai, ele é o satélite, está olhando lá de cima. Eu estou aqui, eu tenho que chegar aqui. Mas aqui tem chuva, eu não estou vendo que eu tenho que chegar aqui, mas Deus está. Ele sabe onde eu tenho que ir. Ele sabe se eu vou ter que passar no meio da tempestade ou se eu vou ter que desviar da tempestade para chegar. E ele mexe o universo, ele mexe as coisas dele para que isso aconteça. Então, qual que é meu ponto? Por que eu estou falando isso tudo? Porque quando eu confio, essa minha confiança não significa necessariamente que eu vou ser desviado da tempestade. Às vezes eu preciso passar pela tempestade para chegar do outro lado. Mas a hora que eu chego do outro lado, e mesmo no meio da tempestade, eu posso sentir paz. Né? O Salmo 23 é um exemplo disso. Eu tenho paz no vale da sombra da morte, não temerei. Eu posso estar no meio da tempestade, não temerei, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Então, Jesus, ele satisfaz essa nossa necessidade, ele mata essa nossa fome espiritual. Ele mata esse nosso desejo que tem, que todos têm, de ter um suporte, até psicológico, um suporte de amor, um suporte de caridade, enfim. Então, essa passagem de Jesus alimentando os 10.000 mostra que, assim, eram 10.000, mas podia ser 100.000, e Jesus ia alimentar do mesmo jeito. Podia ser 3, Jesus ia alimentar do mesmo jeito. E todos iam ficar saciados e iam sobrar. Ele é suficiente. Né? Deus, ele é suficiente, ele é mais do que é necessário, ele é mais do que eu preciso, ele é mais do que eu quero. Ele é mais do que eu preciso, do que eu quero, do que eu desejo. Ele é mais. Deus é maior do que isso tudo. Jesus, ele é maior do que isso tudo. Ele veio para mostrar isso para a gente. Ele mostrou através de fatos, ele mostrou através de ações, ele mostrou através de exemplos, de milagres, de profecias, de ensinos. E esse milagre que a gente viu aqui é um dos mais fantásticos, né? Porque, assim, você tinha 5 pães e 2 peixes. Sobraram 12 cestos. Não foi, sobrou 7 pedaços. Não, foram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada. Então, é por isso que eu digo, né? Esse aqui é um dos milagres mais maravilhosos, porque ele tem esse significado imediato, esse significado de alimentar a multidão, mas ele tem também o significado de que Jesus é quem alimenta a gente também espiritualmente. Daí o nome que Jesus é o pão da vida. Continuando, vem a passagem de Jesus anda sobre o mar. Essa passagem eu também achei curioso e eu acho que ela vale a pena também ser estudada entre os vários evangelhos, porque eles se completam. Tá? Então, eu vou começar lendo aqui por João e eu vou fazer que nem eu fiz o outro trecho, ficar mudando dos evangelhos entre
nos pedaços, tá? Então, quando acabou o dia, os discípulos desceram para o mar. Aqui em João ele não explica, mas um pouco. Ah, não, ele explica assim aqui em cima, desculpa. É aqui em João que ele fala. Que ele retirou-se novamente sozinho para o monte. Então Jesus subiu para o monte, os discípulos foram para o mar, pegaram o barco, foram para Cafarnaum. Já estava escuro, Jesus não estava com eles e o mar começou a empolar-se, agitado por vento rígido que soprava. Então o mar começou a subir, começou a balançar, começou a bater um vento. Eu já contei essa história, eu passei por uma situação dessa e realmente o negócio dá medo, dá medo. Né? A força do vento, a força do mar, são forças da natureza que você não enfrenta, você só reza para não afundar, porque não tem nenhuma chance ali de enfrentar aquilo lá, é muito forte, né? A onda quando começa a subir, o barco começa a balançar, o vento batendo de lado, chuva e frio, o negócio é mesmo desesperador. E eu estou falando de uma situação moderna que eu passei agora, sei lá, 5, 10 anos atrás, num barco moderno. Você imagina naqueles barquinhos de madeira com uma velinha de pano. Então o negócio deve ter sido bem tenso para quem estava lá. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eu fiz uma pesquisa rápida, 25 a 30 estádios são aproximadamente 6 quilômetros. Ou seja, a gente não está falando de que ele estava perto da borda, perto da margem. Uma vez eu vi uma reportagem acho que foi do Discovery, do History, falando isso, né, que uma das teorias científicas de Jesus andar sobre as águas, que eles estavam próximos da margem, e lá perto da margem tinha umas pedras, e que Jesus estava andando sobre as pedras, eles pensaram que Jesus estava andando sobre as águas, mas besteira. Eles andaram 6 quilômetros para dentro do rio. Não tinha pedra nenhuma, era Jesus andando mesmo ali em cima da água, né? Jesus atravessando aquele mar revolto. Tá? E agora uma curiosidade, né? Porque aqui em João ele não menciona Pedro. Eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado receberam. Aí uma curiosidade, né? Que apenas o Evangelho de Mateus menciona Pedro. João não fala nada de Pedro, mas se a gente for ver em Mateus, e Lucas nem menciona essa passagem, né? Em Mateus ele fala do 27 até o... Estou falando em Mateus 14, de 27 até 33. É exatamente essa passagem. Ele veio, aí os discípulos ficaram com medo, é um fantasma, todo mundo começou a gritar. E Jesus disse, calma, sou eu, não fica com medo. Respondendo-lhes, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. E gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Se a gente for voltar lá para o trecho de João, esse finalzinho, ele faz um comentário. Não, desculpa, não é em João, é em Marcos. É, em Marcos, ele faz um comentário. Porque ele conta mais ou menos essa passagem, não menciona Pedro, mas no final ele fala, ficaram entre si atônitos, porque não havia... Eu não estou compartilhando, né? Eu estou mudando a tela aqui, não estou compartilhando. Desculpa. Gente, se eu estou falando besteira aqui e não estou compartilhando, vocês me avisam, tá? Às vezes eu estou falando, citando os versos, se não tiver nada na tela, me dá um toque. Então, voltando aqui. Quando a gente vai para Marcos, aqui em Marcos 6, 50, Marcos 6, 50, esse trecho que eu estava falando, né? Tem de bom ânimo, não tem mais, sou eu, não sei o quê. E ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Olha um detalhe importante aqui. Eles não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Então percebe que às vezes a gente age dessa forma também. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque Deus ele faz milagres todos os dias. Pode ser que você não tenha visto Jesus andar sobre as águas, né? Mas os pequenos milagres do dia a dia, a gente também deve reconhecer em Deus. Eu costumo dizer, quando eu era novo, eu falava bastante isso, hoje em dia ainda falo, eu não acredito em coincidência. Eu acho que coincidências existem, talvez, mas eu acho que não. Eu acho que quando as coisas conspiram para dar tudo certo, tem dedo de Deus aí. Então, por exemplo,
Não sei, não sei um exemplo agora de cabeça, mas Deus ele está sempre ajudando a gente. Às vezes, alguns pequenos detalhes que a gente não percebe é Deus agindo. Deus agindo na minha vida, Deus agindo na tua vida, às vezes através de um amigo, através de um desconhecido, ou então, não sei, alguma coisa que eu nem sei que aconteceu. Ou vamos supor, eu estou saindo de casa, aí não acho minha chave. Perdi minha chave, cadê minha chave? Aí eu levei 5 minutos para achar a chave e saí. Aí quando eu vou chegar na avenida, eu vi que teve um acidente lá na avenida e que, sei lá, 2 carros bateram. Mas se eu tivesse saído 5 minutos antes, eu estaria ali no meio. Sabe esse tipo de coisa? Já aconteceu com vocês, não? O Alex levantou o dedo ali. Alex, conta pra gente como é que foi. Algum caso assim. Na verdade, acontece sempre, né? Às vezes eu quero sair, quero fazer alguma coisa e aí acontece isso. Ou enfim, semana passada, por exemplo, o carro não funcionava de jeito nenhum, né? Assim, estou fazendo Uber, então eu preciso que o carro funcione. O carro não funcionava de jeito nenhum. Chamei o seguro veio, não deu conta. Aí, depois do almoço, meu cunhado veio aqui em casa e arrumou para mim, coisa rápida, e deu tudo certo. A Alessandra, só que eu fiquei nervoso, né? Eu fiquei chateado. Eu falei, gente, preciso trabalhar, pelo amor de Deus, já não é essa maravilha. E o tempo que eu perdi. Aí ela chega para mim, ela respira, olha para mim, eu sei que você está nervoso, fica calmo, e ela fala exatamente isso. Você pensa que só foi o carro que quebrou e você não pôde trabalhar. Só que tem algo que você não está enxergando porque você ficou nervoso, mas é um livramento de Deus para ti, porque você depois trabalhou um dia inteiro, deu tudo certo, recuperou aquilo que você poderia ter ficado no prejuízo enfim, vai saber se você não tivesse ido de manhã cedo e não poderia ter acontecido alguma coisa. Mas, infelizmente, por eu ser homem, por ser carne, às vezes a gente não consegue assimilar isso na hora. Esse é o problema. E, enfim, a gente fica nervoso e tal, mas depois que passa tudo, eu falei, amém, peço perdão a Deus e vida que segue. Às vezes a gente não vê o que é o milagre, né? Mas algumas vezes a gente vê. O Rei, por exemplo, outro dia sofreu um acidente de carro. Se o carro que bateu nele tivesse batido 30 centímetros para frente, teria pegado na lateral dele, teria pegado na costela dele, no braço, como é que chama, na bacia, poderia ter quebrado ele inteiro. Mas o carro ele bateu de um jeito, em um lugar específico ali, que a única coisa que aconteceu foi amassar a porta. Amassou bem, né? O Reginaldo, graças a Deus, arrumou para a gente, ficou excelente. Não sei se ele está aqui na aula, mas ficou bom o carro. Recomendo. Quem bateu o carro, leva lá no Reginaldo que ele arruma. Mas isso também é de Deus, né? Quer dizer, Deus providenciou o Reginaldo lá para abençoar a gente também. Mas assim, tá bom, você pode falar, podia não ter batido. Podia, mas e se tivesse batido um pouquinho mais para frente? Né? Então, assim, você tem os livramentos também, que às vezes a gente percebe, ou que não percebe, mas eu acho que Deus ele está em tudo, ele está livrando a gente, ele está cuidando da gente. E ele está cuidando da gente mesmo na tempestade. Jesus ele foi encontrar com os discípulos no barco no meio da tempestade. Ele não acalmou o mar primeiro e depois foi. Não. Os discípulos estavam passando pela tempestade. Esse trecho vale vários sermões, eu já ouvi alguns a respeito disso, e é um trecho muito bom da Bíblia para a gente aprender de como Deus age. Não necessariamente a gente vai ser removido da dificuldade, mas Jesus ele vai estar com a gente lá na dificuldade. E, obviamente, no momento certo, ele vai livrar a gente do mal maior. Às vezes a gente fica na dúvida, fica sem saber o que está acontecendo, fica sem entender direito por que está passando por aquilo. Mas pode ser que aquilo que a gente está passando seja uma preparação para um evento futuro. Então vamos supor, eu tive uma dificuldade hoje. Por causa dessa dificuldade, dá um exemplo bobo, eu não consegui fazer uma conta de matemática. Aí eu fiquei bravo que eu não consegui, eu fui estudar matemática. Então amanhã eu vou precisar desse conhecimento que eu adquiri hoje porque eu tive a dificuldade. Tá? Eu dei um exemplo bobo, mas só para vocês terem uma noção de qual que é o processo. Então, às vezes, Deus me coloca numa dificuldade para que eu cresça, para que eu aprenda, para que eu me esforce, para que eu aprenda confiança, para que eu aprenda a fé e para que eu aprenda alguma coisa específica que ele vai usar no futuro. Um exemplo simples, uma pessoa que já passou por uma situação
de vício químico, é muito mais fácil para essa pessoa evangelizar uma outra que está passando por essa situação do que alguém que nunca passou. Né? Então, por exemplo, eu nunca tive nenhum, sei lá, nenhum problema com droga, nem nada. Então, se eu for falar para alguém que tem, a pessoa olha para mim e fala, mas você não sabe do que você está falando. Né? Você não entende qual é a minha situação. Você não entende qual é o meu problema. Ao passo que alguém que teve esse tipo de problema e que se converteu e que está limpo, você chega para o cara e fala, olha, eu já tive onde você teve. Eu já passei por isso. Eu sei o que você está sentindo. Mas, ó, tem uma esperança, tem um futuro, tem uma vida depois disso. Né? Não desiste agora. Vamos em frente, vamos junto. Então, assim, não estou dizendo que eu preciso passar por isso para que eu possa fazer aquilo. Não é esse o meu ponto. Mas meu ponto é que, às vezes, Deus me prepara na dificuldade. O ferro de uma espada boa, ela passa pela marreta e pelo fogo até ela virar uma espada boa. Né? Uma espada japonesa, aquelas katana, é 1000 vezes que eles fazem isso. É fogo e ferro. Fogo e ferro. Mas é a melhor espada do mundo. É a melhor espada do mundo. E Deus, ele fortalece a gente assim também. Né? Ele não fortalece só num campo verdejante cheio de florzinha. Ele fortalece a gente na tempestade, fortalece a gente no deserto. Deus fortaleceu o povo no deserto. E com isso, o povo entrou, literalmente, forte na Terra Prometida. Por quê? Porque eles aprenderam no deserto o que era a dificuldade. E aí, você aprendendo na dificuldade, você consegue valorizar mais quando você está na facilidade. Você tendo passado pela dificuldade, a hora que você chega numa situação confortável, você valoriza aquilo que você tem. Diferente, por exemplo, de alguém que já, sei lá, nasceu, cresceu numa situação confortável e hoje está confortável e fala, tá, isso é mais do mesmo, já tenho isso, é normal. Né? Então, assim, uma pessoa que passou por dificuldade antes, a hora que pega, sei lá, um exemplo bobo, vai, uma criança que nunca pôde comer, sei lá, um danoninho quando era criança, depois de adulto, quando pega o danoninho, aquilo lá é uma preciosidade. Né? Tô comendo um danoninho, sabe? Uma coisa assim. Eu estou dando um exemplo bobo de novo, mas vocês entenderam, né, qual que é o ponto. Então, Deus, ele usa isso também, ele usa a nossa dificuldade. Eu não estou dizendo... Bobo porque você sempre teve danoninho. A Paula fala que meu exemplo é bobo porque eu sempre tive danoninho. Para quem não teve danoninho, não é bobo, é um bom exemplo. Exato. Não foi sempre que eu tive danoninho. Não era toda vez que eu queria que eu tinha também, não. Mas não faltava, graças a Deus nunca faltou. Mas assim, o meu ponto é que Deus disse, né? Jesus disse que você... Como é que é? Oh, meu Deus, fugiu o verso agora. Que você não deve... Como é que é o negócio do mundo, Paula? Tomar forma do mundo? Não. Se conformar com o mundo? Não se conformar com o mundo, mas não temer o mundo, mas eu não ter mais porque eu venci o mundo. Ah, tá. No mundo tereis aflições. Isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, ele não está dizendo você não vai ter aflição. Não, pelo contrário, você vai ter aflição. Mas não desanime. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, só para a gente amarrar a aula de hoje, voltando lá para o trecho em João. João 6, a partir do verso 16. Jesus anda sobre o mar, e aí ele dá para a gente também mais uma lição de vida, né? Quer dizer, se nós estivermos andando com ele, mesmo na tempestade, não temais. Mesmo na tempestade. Mas Jesus lhe disse, sou eu, não temais. Eu estou contigo. No trecho do 22 até o 40, cadê? João, capítulo 6, verso 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado... Ah, não estou compartilhando, peraí. Pronto. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os discípulos, tendo eles partido só. Entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão. E tendo o Senhor dado graças naquele lugar, né? Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali nem os discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Então, foi uma galera pelo mar procurando por Jesus. E, tendo encontrado do outro lado do mar, lhes perguntaram, mestre,
Quando chegaste? Jesus respondeu, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho o homem vos dará, porque Deus o Pai o confiou com seu selo. E aí perguntaram para ele, né? E o que a gente faz para realizar as obras de Deus? E Jesus responde, a obra de Deus é essa, que creais naquele que por ele foi enviado. Bom, então aqui Jesus ele está explicando. Eu estava agora há pouco dando a explicação sobre a passagem lá dos pães e dos peixes. Eu acabei dando um spoiler aqui da frente, né? Eu estava explicando essa passagem que Jesus diz que você deve confiar em Cristo não só pelo pão que você come. Quer dizer, Jesus não é só o pão físico que mata a tua fome, mas ele é o pão espiritual que mata a tua fome espiritual. Né? Então esse é o ponto aqui. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho o homem vos dará. Porque Deus o Pai confiou com seu selo. Então o que ele está dizendo aqui é basicamente que eu devo me focar não tanto na comida terrena, mas na comida no reino de Deus. Tá? Em linhas gerais é isso. Eu tenho que focar no reino de Deus. Porque eu me focando no reino de Deus, as outras coisas vão ser acrescentadas. E aí ele vem com a explicação. Né? No 32, 6:32. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Aqui ele está fazendo referência ao quê? De que pão do céu que ele está falando aqui, relacionado a Moisés? Maná. Que pão do céu que teve na época de Moisés? Maná. Maná. Então aqui ele está fazendo uma ligação do maná e explicando, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então eles disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E declarou-lhe Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então esse é o ponto que eu estava comentando agora. Jesus, ele é o pão que satisfaz a minha necessidade espiritual, mesmo na tempestade, mesmo se eu estiver numa situação difícil, a minha necessidade espiritual, a minha paz de espírito, a minha tranquilidade vem de Jesus. Vem de saber que ele é o Cristo, vem de saber que ele foi enviado por Deus, pelo Pai, né? Essa é a obra de Deus, que creiais naquele que por ele foi enviado, ou seja, creia em Jesus. E aí ele continua, porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Esse aqui é um trecho que a filosofia vem estudando e discutindo há 2000 anos. Tá? Eu não quero entrar nesse detalhe agora, mas só para vocês terem uma noção do que eu estou falando, esse aqui é um trecho que trata da predestinação. Então, isso aqui ele pode ser usado para tratar, para falar sobre predestinação. Como eu disse, não é o tema dessa aula, eu vou pular, deixa só anotado aí na tua Bíblia, um dia a gente volta nesse tema e estuda na Bíblia como um todo, no conjunto da palavra, a respeito da predestinação. Mas Jesus está falando claramente aqui, todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim. Então, Deus está buscando a gente, mas Deus ele também está levando a gente a conhecê-lo. Ele ajuda que a gente vá conhecê-lo. Então não é só uma coisa, eu estou buscando a Deus. Não, não estou. Deus está me buscando. E Deus dá a gente para Jesus. Tá? Se a gente for tratar esse trecho no mundo moderno, seria algo como Deus manda um amigo para me evangelizar. Sabe uma coisa assim? Eu aprendo de Jesus porque alguém me comentou de Jesus. Ou seja, e aí eu vou e Deus me entrega, né? Eu acho que eu consegui explicar, ou ficou confuso? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Ou seja, as pessoas que estão, que devem, vamos colocar dessa forma, conhecer ao Pai, vão conhecer o Pai. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Aqui ele está repetindo um trecho que ele falou no capítulo 5. Quando ele fala que Jesus dá a ele o direito de julgar,
ele fala que eu tenho esse direito não porque eu julgo por minha própria vontade, mas pela vontade daquele que me deu esse direito. E aqui ele repete isso. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. ênfase e importância para o eu desci do céu. Isso ficou claro para todo mundo? Vocês entenderam isso claramente? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? De que Jesus desceu do céu? Não, só uma correçãozinha, que Deus deu a ele o direito de julgar. O irmão Renato falou, Jesus deu a ele o direito de julgar. De quê? O irmão Renato falou agora que Jesus deu a ele o direito de julgar. No caso, foi Deus deu a Jesus o direito de julgar. Isso, está correto. Está correto, desculpa a minha confusão. Deus deu a Jesus o direito de julgar. E ele tem esse direito porque ele faz a vontade de Deus Pai. Né? E a questão aqui do porquê eu desci do céu é fundamental na fé cristã. Principalmente hoje em dia, que tudo está sendo questionado, tudo está sendo perguntado, né? Deus, o Jesus histórico. Outro dia eu estava vendo um programa no History também. Não, porque o Jesus histórico isso, o Jesus histórico aquilo. Não tem Jesus histórico. Jesus é Jesus. Né? E Jesus desceu do céu e ele veio não para fazer a própria vontade, mas sim a vontade de Deus. E a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Bom, vamos encerrando por aqui por hoje. Esse aqui era o trecho que eu queria comentar com vocês. Eu já elaborei um pouco antes essa questão de que Jesus é o pão, né, o pão da vida. E quem vem a mim, cadê aqui o trecho principal, no 35, 6:35, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Amém? Amém. 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 E a gente pode confiar nessa palavra pela obra, pelo testemunho dado por Moisés, testemunho dado por João, testemunho dado pelas obras, testemunho do próprio Deus Pai a respeito do Filho, e o Filho também que testemunha a respeito do Deus Pai. As coisas estão ligadas, né? E quando o Filho deixa esse mundo, ele deixa também o Espírito Santo para permanecer entre nós até que ele volte. Então aí você fecha o ciclo, você fecha o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada qual no seu momento histórico, mas os três testemunhando um do outro. Né? O Pai testemunha do Filho, o Filho testemunha do Pai, e os dois testemunhando do Espírito, que por sua vez também testemunha do Pai e do Filho. Quer dizer, você tem os três entre si se relacionando, um testemunhando do outro, e todos eles trazendo a gente mais perto de Deus, que é o propósito final, né? Que a gente creia naquele que foi enviado, para que no final eu o ressuscitarei no último dia. Deus é bom. Então, gostaria de encerrar com uma oração, mas eu queria pedir para alguém orar. Eu orei no começo, agora eu queria pedir que alguém orasse no final. Quem tiver vontade, quem sentir no coração, por favor, faça uma oração para a gente encerrar hoje. E lembra de tirar o mudo, tá? Paizinho amado, graças te damos, Senhor, por mais esse dia na sua presença. Obrigado, Pai, por esses momentos junto com os irmãos, aprendendo mais a sua palavra. Continua nos abençoando, dá-nos uma noite de sono maravilhosa, tudo debaixo da sua graça. Em nome de Jesus, amém. 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 Deus abençoe. Vocês tenham uma semana abençoada. Um feriado amanhã para quem vai descansar, que seja proveitoso. Eu vou dormir até não conseguir mais. E na quinta-feira a gente se vê no culto. Pastor, na quinta-feira o culto já é presencial? Já vai abrir a igreja? Só para os oficiais. Tá bom. Tá bom. Então, na quinta-feira para os oficiais, mas não percam, online a gente vai estar aqui, né? Lá no YouTube. Isso aí. Amém.
Deus abençoe a todos. Paz, Senhor. Paz. Amém. Em Paz, paz, a paz. Senhor. Paz do Senhor.